gangue dos Drugis, chamado Nadsat. Esta linguagem tem todo um vocabulário que é próprio, né? E o Stanley Kubrick, o diretor do filme, evidentemente manteve essa linguagem, né? Palavras de gíria dos trabalhadores ingleses. E, no começo, a gente sente um pouco de dificuldade com uma ou outra palavra, mas nada que interfira no entendimento do texto. Quando os Drugis estão conversando entre si, eles usam alguns desses vocábulos, né? E quando eles conversam com outras pessoas fora da gangue, esses vocábulos não aparecem mais. Então, assim, talvez no começo vocês sintam um pouco de dificuldade de entender, mas é uma coisa que dura 5 minutos só, depois a gente se acostuma com essa linguagem e acaba nem percebendo mais. Eu chamo a atenção para uma palavra que eles usam muito, que é o Velocette, que é o nome de uma bebida que eles tomam, né? Logo no começo vocês vão ver que eles estão numa leiteria, né? Eles tomam leite, e este leite com droga é chamado Velocette. Por que Velocette? Porque um dos componentes, está lá no livro, né? Um dos componentes do Velocette é a anfetamina. E a anfetamina é chamada, o nome que se dá em inglês para anfetamina popularmente é speed, porque ela te liga no 220, daí a bebida chama Velocette. É uma mistura, no livro a gente vê, é uma mistura de leite com vodka e anfetamina, que eles tomam logo no começo do filme e a gente percebe. Tá? Esse filme foi feito em 71, a partir de um livro escrito em 62. O autor do livro, o Anthony Burgess, escreveu o livro. Ele achou que ele fosse morrer, ele foi diagnosticado com tumor no cérebro. Ele achou que fosse morrer. No fim, ele morreu muito tempo depois. Mas ele escreveu o livro e ele vendeu rapidamente os direitos autorais por uma bagatela, por um valor extremamente baixo. Quem comprou os direitos autorais porque queria filmar foi o Mick Jagger. Ele queria ser o personagem principal do filme. Ele queria ser o Alex Delarge do filme e os demais Rolling Stones, os membros da gangue. Não rolou, não deu certo. O Mick Jagger vendeu para o Kubrick, aí sim por um valor bastante alto, né? E o Stanley Kubrick falou, olha, eu só vou fazer o filme se o Malcolm McDowell, que é o ator que faz o personagem principal, se o Malcolm McDowell aceitar fazer o personagem, porque assim, este personagem é a cara dele. Né? Segundo o próprio Kubrick disse mais tarde, se o McDowell não tivesse aceitado fazer o personagem principal, ele não teria feito o filme Laranja Mecânica. Né? Aí ele fez em 71, na esteira do sucesso que ele vinha fazendo com um filme anterior que tinha sido 2001, Uma Odisseia no Espaço. Né? Aliás, há uma cena logo no começo, quando o personagem está numa loja de disco, que um dos discos que a gente vê ali é justamente a trilha sonora do 2001. Então, o Kubrick fez 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em 68, em 71, ele faz Laranja Mecânica. E a reação do povo do Reino Unido em relação ao filme foi tão esquisita, tão negativa, que o próprio Kubrick proibiu a exibição do filme no Reino Unido e falou que o filme só poderia, de novo, ser apresentado no Reino Unido após sua morte, o que aconteceu em 99. Então, assim, oficialmente, o Reino Unido teve acesso ao filme em 2000, só, embora o filme seja de 71. Né? Claro que tudo quanto é inglês viu fita pirata, filme pirata, né? Mas o filme oficialmente só pôde circular depois da morte dele. Tá? Então, assim, vamos ver o filme, a gente conversa um pouco sobre ele depois. Há uma infinidade de coisas interessantes que a gente pode falar sobre Laranja Mecânica, né? Inclusive a partir do próprio título Laranja Mecânica, que é um título bastante mal interpretado muitas vezes. Né? Quem leu o livro? Alguém aqui leu o livro? Alguém aqui já viu o filme? Tá, bastante gente. Bom, quando a gente lê o livro, a gente percebe que assim, o Kubrick manteve algumas cenas muito fiéis, né? Mas ele fez uma coisa que, do meu ponto de vista, né, fez com que o filme fosse melhor do que o livro. Ele suprimiu do filme o último capítulo do livro. E isso, para mim, fez com que assim, sejam uns casos raros em que o filme seja melhor do que o livro. Mas isso, do meu ponto de vista, a gente conversa um pouco sobre isso depois. Tá bem? Do ponto de vista da professora Clarice e de muita gente, né? Não é só assim, não. Acho que é um dos casos
raros, né, em que há uma opinião geral de que a obra fílmica superou a obra literária, né? A razão, acho que é interessante você fazer menção a isso, que não aparece, né, o último capítulo. Aliás, o último capítulo que não aparece em algumas edições da obra literária, né, nos Estados Unidos, né, porque, na verdade, o Kubrick tem acesso à obra americana que não contém esse último capítulo, tem toda essa história, né? A gente vai ver esse filme completando esse ciclo, né? Eu fiz alguns comentários sobre os filmes anteriores. Esse filme de 71, então, foram 3 filmes realizados num período de 10 anos, né? A gente viu O Processo, de 62, Fahrenheit 451, de 66, e esse filme de 71. Acho interessante esses 3 filmes se realizarem nesse período de tempo, né? E, bom, é isso. Acho que não vamos nos prolongar mais. Eu vou hoje... peço desculpas, eu não estarei presente aqui com vocês como estive nas sessões anteriores, porque me solicitaram na atividade de iniciação científica. Então, se eu tiver um tempo, eu conseguir escapar de lá, eu volto aqui, mas a professora Clarice está aqui, vocês estão em boas mãos, não é? E, enfim, tá bom? Então, boa sessão para todos. Vamos começar. Esse livro e esse filme fazem parte daquilo que a gente chama de literatura distópica, né? A distopia é um tipo de literatura que tem algumas características comuns, né? Normalmente a palavra distopia, né, se você pegar só a palavra distopia, tem a ver com a incapacidade ou com a dificuldade que a gente tem de relacionar a história a algum lugar específico. Topoi quer dizer lugar, né? Então, distopia é quando eu não consigo dizer exatamente onde é que a coisa acontece, né? A gente percebe aqui que a história se passa no Reino Unido, que a história se passa em Londres, mas é uma coisa meio vaga, meio imprecisa, porque aquele cenário não é o cenário da Londres que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala em distopia, a gente fala de um lugar... e normalmente a literatura distópica é a literatura que trata de algum lugar, né, onde se vive sobre condições de opressão, onde se vive sobre condições de privação, de desespero, né. A característica normalmente da literatura distópica é o totalitarismo, é o autoritarismo, né, é o controle opressivo da sociedade e a tecnologia usada como ferramenta de controle. Se a gente olhar para a literatura, a gente vai ter grandes exemplos de literatura distópica, por exemplo, em 1984, do Orwell, em Blade Runner, em Matrix, em O Exterminador do Futuro 2, em Robocop, e aqui também em Laranja Mecânica. Quer dizer, é um ponto comum entre todas essas obras, né? Eu quero falar um minutinho só sobre o personagem principal, sobre o Alex. O nome dele nunca apareceu por completo no livro. No livro ele só se chama Alexander, né? Alex Delarge ou Alexander Delarge é o nome que aparece no filme. Ele fala o nome inteiro dele quando ele vai preso, né? No momento em que ele vai preso, que o oficial pergunta o nome dele, ele diz Alexander Delarge. E essa é uma invenção do Kubrick, né? E isso é interessante a gente ver que Alexander Delarge, se a gente traduz isso para o português, é Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande é famoso, é o rei da Macedônia, né? Famoso por ter sido uma das pessoas mais cruéis da história da humanidade, né? E é o nome que ele tem aqui. Há quem diga que esse Alex nos remete a Lex, a palavra latina que vocês conhecem muito bem, portanto, Alex significando alguma coisa como sem lei, né? É o que os críticos aí dizem sobre o nome Alex, né? Sem lei. Não sei, eu acho interessante a palavra Alexandre, né? O nome Alexandre, né? Significa em grego homem, né? Andros quer dizer homem em grego, então ele é o homem por excelência. Vocês vão dizer assim, como assim ele é o homem
por excelência. É um monstro, né? Então, Freud dizia que há três características primordiais no homem, né? O apetite sexual, a violência e o desejo de poder. E é isso exatamente o que o Alex tem o tempo todo. Né? São três coisas que o tempo todo permeiam o filme. O filme começa e acaba do mesmo jeito. Né? O filme começa com ele detendo o poder, com os seus drugs. Né? Ele é o centro, ele é o cara, ele é o chefe, ele é o líder da gangue. Né? E o filme termina exatamente da mesma maneira. Né? Ele líder de novo. Né? Ele de novo tendo obtido o poder. Ele de novo tendo alcançado o poder. Né? Cercado sempre por essas duas outras coisas. A violência e o apetite sexual. Né? São coisas que me chamam a atenção no filme. Eu não quero ficar falando, quero que a gente converse um pouco, né? Só quero chamar mais atenção para mais um detalhezinho que para todo mundo passa despercebido, mas que para mim, evidentemente, não vai passar, porque eu sou fã de Star Wars. No final do filme, na segunda cena em que aparece o escritor aparece no começo do filme, quando a mulher dele é violentada, é estuprada e morta, né? E ele aparece no final do filme de novo, né? Com um cenário completamente diferente. O cara que está com ele, o Julian, que no livro é uma espécie de, entre aspas, segurança dele, né? O halterofelista, bonitão, malhadão, quem é? Darth Vader. Né? É o ator que faz o personagem Vader do Star Wars. Né? A primeira vez que eu vi, eu falei, não é à toa que eu gosto tanto de Laranja Mecânica. É o Darth Vader, é o ator que faz o Vader, que está lá bonitão, sarado, no Laranja Mecânica. Essa cena do cara, essa cena do escritor me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu vi. Não sei se vocês perceberam. Quando aparece a primeira cena, quando os drugs entram na casa dele e violentam a mulher, né, todo o cenário é vermelho. Os livros, no fundo, predominam vermelho. Ele está com um hobby branco, mas com desenhos vermelhos, que é o mesmo hobby que o Alex usa depois, quando ele volta para a casa do cara. A máquina de escrever dele é vermelha. A mulher dele está completamente vestida de vermelho. Ela é ruiva, ela tem um macacão vermelho, meias vermelhas, sapato vermelho. Né? E o vermelho, historicamente, sempre foi a cor do erotismo, sempre foi a cor da sexualidade. Né? Quando, na segunda vez que aparece o escritor, quando ele volta, né, quando o Alex volta para a casa dele, já nada mais é vermelho. Né? Ele está numa cadeira de rodas, a roupa dele é meio alaranjada, a máquina de escrever dele não é mais vermelha, é cinza. Os móveis não são mais vermelhos, os livros que estão na estante já não predominam vermelho. Ele perdeu completamente a sua atitude como homem, como ser sexual. Né? E, curiosamente, a figura que está com ele já não é mais a mulher ruiva de vermelho, mas é um homem. Quer dizer, sai a atitude, a postura sexualmente ativa dele, e entra uma postura passiva, inclusive com o personagem masculino do lado dele. Né, o que é muito interessante. Vocês viram que no final da história, quando o governador está conversando com o Alex no hospital, o governador diz que o escritor foi preso. Que um escritor subversivo, um cara que fazia literatura subversiva, foi preso. E esse detalhe é muito interessante, porque essa é mais uma das características de um governo totalitarista. Né, mais uma das características, né, não só aquela que eu falei da distopia, mas essa característica também de você ter aversão à arte, ter aversão à literatura, ter aversão à cultura. Né? Mas gostaria de ouvir vocês falarem um pouco, assim, as perguntas que quiserem fazer, os comentários que quiserem fazer sobre um filme que me chama muita atenção, porque não é maniqueísta. Né? Não é um filme de bem contra o mal. O tempo todo não é isso que a gente tem. Seria uma forma muito, muito rasa de ver o filme se a gente falasse em maniqueísmo. É um filme, na verdade, que o tempo todo coloca o sistema e o indivíduo, não o bem contra o mal. Né? E o questionamento que eu acho que a gente pode fazer o tempo todo é assim, qual é o limite?
né, das práticas que o Estado pode usar para ressocializar o indivíduo. Né, há uma fala do padre que eu acho muito interessante, né, que o padre fala que ser bom é uma escolha. Né, o bem é uma escolha, ser bom é uma escolha. Né, e que a partir do momento que o homem não pode mais fazer escolha, ele deixou de ser homem. Né, que acho que é a tônica aí desse filme. Quer dizer, é possível você readequar plenamente uma pessoa para o convívio social sem que essa pessoa perca a sua essência, né, sem que a sua essência seja deturpada. Acho que é esse o grande tema do filme. Né? Gostaria de ouvi-los um pouco agora, para não virar um monólogo. Né? Então, o último capítulo do livro, do meu ponto de vista, e Marcelo fala, do ponto de vista de todo mundo, sinal de que ele partilha da minha posição, do meu ponto de vista. O último capítulo é aquele em que isso tudo acontece, né? Mas no final ele, entre aspas, cresce. Porque assim, aqui no filme, o Alex tem, sei lá, uns 19 anos de idade. No livro ele tem 14 para 15. A gangue é uma gangue de adolescentes de 14, 15 anos. E no final, no último capítulo, é o momento em que assim, os membros da gangue, né, os outros drugs, né, eles amadurecem, entre aspas. Eles crescem, casam e constituem família. E é o momento em que o Alex faz isso. Isso. Casado. E aí ele resolve crescer também. Ele fala, está na hora de crescer. Né? Está na hora de crescer. E aí ele deixa de ser um adolescente, vamos dizer assim, amadurece. Né? Quer dizer, pressupõe-se que ele vai fazer o que aquele quietinho também fez. Que ele se case, que ele tenha filhos e que ele assuma a vida adulta dele. Né? O que mais? Pois é, há algumas interpretações possíveis para isso. Né? Uma é pensando no próprio significado de orange, de laranja mesmo, que é uma coisa orgânica. Né? E que é um paradoxo quando você fala em laranja, que é orgânica, com mecânica. Né? Que é a interpretação que tem se dado para a laranja mecânica. Né? Quer dizer, alguma coisa que é orgânica, como o ser humano, e que acaba sendo condicionada e que se torna robotizado. Daí mecânica. Né? E há uma outra possibilidade de interpretação que tem a ver com esse vocabulário próprio do grupo, né, dos drugs, que é a palavra orange lembrar o que na linguagem deles é a palavra homem. Porque a palavra homem, para eles, é uma forma derivada de orangotango. Né? Então, assim, a laranja mecânica, na verdade, seria um homem mecânico, um homem robotizado. Quer dizer, o homem que perdeu o livre-arbítrio, que é o caso dele, né? O homem que perdeu o livre-arbítrio e que se robotizou, e que se transformou numa coisa mecanizada, que repete um padrão de comportamento. Né? São as interpretações para a laranja mecânica. O que chamou a atenção de vocês no filme? Alguma coisa no filme que vocês não entenderam? De repente eu também não entendi, mas a gente divide aqui e tenta entender juntos. Ele foi. Os outros membros, na verdade, o entregam, né? Porque você vê que quando a polícia chega, um deles está com uma garrafa na mão, né? Bate nele com a garrafa e é isso que faz com que ele não consiga fugir também. Ele é traído pelos membros do grupo. E é muito interessante o fato de 2 deles terem se tornado policiais. Quer dizer, eles continuam sendo tão violentos como eram antes. Só que agora é uma violência institucionalizada, uma violência permitida, né? Uma violência... Então,
Isso é uma coisa espetacular de a gente ver, né? Porque, assim, é aquela tal história que eu falei que é o grande tema do livro, né? O que é melhor? Né? É melhor você ser quem você é, independentemente do que você seja, entre aspas, bom ou mal, ou você ser o bonzinho, mas o bonzinho que foi mecanizado para isso, né? E aí é interessante a gente ver como os dois, tá na essência dos dois caras serem do jeito que eles são, violentos como são, tal. Só que eles arrumaram uma forma de canalizar essa violência de tal maneira que o ato de violência deles não seja subversivo. Né, que o ato de violência deles não só seja tolerado pela sociedade, como seja defendido pela sociedade. E aí eu fico pensando na quantidade de pessoas que convivem com a gente hoje e que encontraram maneiras de canalizar determinadas, entre aspas, determinados defeitos, determinados desvios, né, e que fazem com que a gente, então, nem perceba isso. As pessoas que convivem com a gente. Eu fico pensando em quantos esquartejadores não viraram açougueiros, por exemplo, né? Assim como tantas pessoas violentas viraram policiais. Existem agressividades, existem violências que são não só toleradas, como defendidas pela sociedade. E existem as mesmas violências que são tratadas como uma coisa extremamente negativa. Oi. Boa tarde. É bem metafórica essa coisa, né? Do aqui se faz, aqui se paga, do olho por olho, dente por dente. Né? É bem metafórica essa coisa de serem exatamente as mesmas pessoas. Não necessariamente são as mesmas pessoas, né? Quer dizer, não necessariamente seria. A ideia é mostrar que não necessariamente seria o mesmo mendigo, o mesmo morador de rua. Não. A ideia é mostrar que assim, a mesma sociedade que o acusou quando ele era o subversivo, quando ele era o violento, etc., é a sociedade que o recusa agora que ele foi reeducado. Né? É que eu acho que a ideia é mostrar que assim é aquilo que eu falei agora há pouco. Não há uma fronteira muito definida entre a violência que é boa e a violência que é ruim. Né? Mesmo o escritor, quando o escritor o recebe, antes dele. Porque assim, quando o Alex chega à casa dele, do escritor, ele não o reconhece. Né? O escritor não sabe que ele é o cara que matou a mulher dele. Ele sabe que aquela é uma grande oportunidade de ele, como um cara de esquerda, né, poder fazer alguma coisa para atacar o partido de direita que o ressocializou, que tentou ressocializá-lo. Né? Ele só percebe, e ele trata o cara bem, porque atende aos seus interesses. Né? Ele só percebe que o menino, que o Alex, foi o cara que matou a mulher dele, quando o cara está na banheira, ele escuta ele cantar a música Singing in the Rain. Aí que ele se dá conta disso. E aí o que ele faz? Imediatamente ele age com a mesma violência. Né? Quer dizer, mesmo ele que o acolheu, né, ele não consegue segurar o impulso violento dele para poder agredi-lo numa tentativa de se vingar do que ele fez com ele e com a mulher dele. Né? E não faz diferença se é a mesma pessoa ou não. Né? A ideia não faz diferença se é o mesmo mendigo, se é o mesmo escritor, não faz a menor diferença. Né? O que é importante mostrar ali é que a mesma violência que está de um lado está do outro também. Né? Só que de um lado é institucionalizado, do outro lado é recriminado. Só isso. O que mais?
Eu não sei por que do leite. Né? Não sei exatamente por que do leite. Né? Pode ser. São adolescentes de 14 anos de idade que tomam leite com drogas. Quer dizer, uma mistura de uma coisa assim, meio que de inocência. Né? Tanto que, durante o dia, ele é o pequeno príncipe. Né? Quer dizer, há uma coisa assim que permeia a vida dele, que é assim, ao mesmo tempo que ele é cercado de uma ultraviolência, ele é também um menino. Ele é um menino que toma leite, ele é um menino que se veste de pequeno príncipe, né? Ele é um menino que, no final, quando ele é alimentado, ele parece um passarinho abrindo biquinho. Né? Ele é um menino que brinca. Ele brinca com aquele pênis imenso, que é uma obra de arte, no momento em que ele mata a mulher. Na verdade, o que ele está fazendo é brincando com aquilo. Ele é um menino. Né? Então, há uma mescla disso. É verdade. É verdade. Mais? Oi. É que, na verdade, esse tratamento de choque, esse tratamento de lavagem cerebral, essa lobotomia que ele sofreu, né, esse comportamento bem behaviorista, né, de você condicionar o comportamento de alguém, isso só funciona a longo prazo se for retroalimentado. Essa coisa de você condicionar alguma coisa a agir, condicionar alguém, né, um ser, a agir de determinada maneira, isso está mais do que provado que só funciona quando isso é alimentado o tempo todo. Quer dizer, periodicamente, ele deveria ser realimentado nisso para poder funcionar. Né? Se você faz uma vez e se você não realimenta isso o tempo todo, isso deixa de funcionar. Né? Então, essa coisa do behaviorismo, ela tem prazo para acabar. Não é o tipo da coisa que você faz e vai funcionar ad eterno. Só vai funcionar se for alimentado constantemente. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, ele voltaria a ser quem ele era, porque esse método precisa ser realimentado. O que mais? Aí ele vira uma vítima. Né? Ele deixa de ser o agressor e passa a ser a vítima do sistema. Por isso que eu falo, não é aquele filme maniqueísta do bem contra o mal. Né? É um indivíduo que acaba sendo vítima do sistema. Com o sagrado e com o clássico o tempo todo, né? O tempo todo. Esses contrastes aparecem no filme inteiro. Né? Você quer ver alguns outros momentos em que os contrastes aparecem? Na cena do teatro, logo no começo do filme, quando aquela moça vai ser violentada por aquela outra gangue do Billy Boy,
né? A gente tem ali também o clássico e o profano, né? A gente tem ali também um teatro, né? E a gente tem lá uma moça que vai ser violentada. Quando ele mata a mulher do spa, a mulher dos gatos, né? Ele está segurando um pênis gigante. E ela está segurando o quê? Um busto do Beethoven. Né? Ela pega, a primeira coisa que ela pega assim, para tentar se defender do Alex é um busto do Beethoven. Né? O tempo todo a gente vê isso. No quarto dele a gente vê isso também. Né? Um pôster enorme de Beethoven, né? E um outro pôster também enorme de uma mulher nua com as pernas abertas. Dentro da cela dele na prisão, a gente tem isso também, um monte de fotografia, né, de mulher pelada, tal, e também lá quadros e bustos do Beethoven. A gente tem o clássico, né, ou o sagrado em alguns momentos, né, e o profano. A gente tem a civilidade de um lado e o instinto, a agressividade do outro, né? É a mesma coisa que acontece no momento em que ele está sendo tratado lá no método Ludovico, né? Ele estava suportando razoavelmente bem até o momento em que ele se dá conta de que a música que está tocando é de Beethoven. Né? Ele não aceita. No final do filme, a mesma coisa. Ele fala, o cara nunca fez mal a ninguém, porque ele... Ele é humano. Ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Ele é humano. Né? Ele tem a sensibilidade para algumas coisas, entre aspas, boas. Né? Depois, a moça, depois o rapaz. Não entendi, não ouvi, desculpa. Perfeita observação. Sabe que isso me faz... você falou isso agora do sistema carcerário, isso me lembra uma outra cena que está lá, o momento que que o ministro vai visitá-los para poder escolher alguém, que eles estão andando em círculo no pátio. Né? Aquilo é um quadro do Van Gogh. Né? Aquele quadro foi reproduzido ali naquela cena de pessoas que ficam andando ali e que não se dão conta de que estão sendo vigiadas e observadas. Né? Não sei se tem um porquê. Eu não sei se existe um porquê. A gente chama pai e mãe de pai e mãe, não pelo nome. E é muito comum os pais se tratarem por pai e mãe também. Principalmente quando você tem um filho só. Né? Principalmente quando ele é filho único. Né? É muito comum os pais, a partir do momento que eles têm um filho, a partir do momento que deixam de ser um casal e passam a ser pais de família, é muito comum você ver o pai tratar a mãe por mãe e não mais pelo nome. Ela deixa de ser mulher e passa a ser mãe. Né? Isso é muito comum. Não sei se é uma razão, né? Mas é muito comum essa relação de a mamãe e o papai. Oi? Sim, sim, sim. Exatamente. Ele tem um vocabulário que é muito próprio do grupo dele, do grupo de adolescentes ao qual ele pertence, né? O NEDSET. Mas
Mais alguma observação? Marcelo quer falar alguma coisa? Não? A maioria delas... Então, existe, se você der um Google e colocar lá vocabulário NetSet ou vocabulário do Laranja Mecânica, você vai ver. A grande maioria são palavras de origem eslava, são palavras russas, são palavras da gíria do Reino Unido na década de 60. Né? Então, assim, o que o autor fez, o Anthony Burgess fez, foi pegar todo um vocabulário que é ou do russo, ou de línguas eslavas de uma forma geral, ou da própria língua inglesa, e misturar e modificar algumas coisas ali para dar um vocabulário novo. Né? Basicamente é isso. Há pouco de palavra inventada. Há palavras inventadas também, mas há pouco de invenção ali. O que há, na verdade, é uma mistura de radicais de outras línguas e de gírias, inclusive, da própria língua inglesa. É como eu falei, né, logo no começo, o velocete, por exemplo, ele tem um sentido de ser velocete, né, por conta da ideia de velocidade que está na anfetamina, que é chamada de speed, dentro da língua inglesa, né, pela reação que provoca, porque te deixa assim empilhado. Né. Então, na verdade, é um jogo que ele faz com vocabulário, mas, normalmente, quando se faz isso, eu fico pensando aqui em outros escritores que criaram vocábulos ou que fizeram listas de palavras. Tal, e aqui no Brasil, acho que o exemplo máximo que a gente tem é o Guimarães Rosa. Né? Quando você pega alguém que inventa a palavra, que cria uma linguagem, tal, é evidente que, normalmente, a pessoa faz isso a partir de uma base. Né? Então, enquanto lá o Burgess fez isso com a língua inglesa, com o russo, com algumas palavras, por exemplo, do alemão até, quando você olha para o Guimarães Rosa, você percebe que o que ele faz é muito parecido. Só que ele vai lá no português medieval e faz a mesma coisa. O Lewis Carroll, quando ele inventa lá no Alice através do espelho, que ele inventa aquela linguagem que está no Jaguadarte, né, que eu brinco muito, às vezes coloco na lousa até, o era briluz, as lesmolisas touvas rodavam e ouviam. Aquilo também tem por base radicais de línguas anglo-saxônicas. Né, quer dizer, você não cria do nada essas coisas, você vai pegando de outras bases. Pois é. Então, no começo, antes de começar o filme, eu falei um pouco da questão do estranhamento, falei que até a questão da continuidade não existe. Né? Se você olhar para algumas cenas, não há continuidade. Copos que estão cheios, estão vazios numa cena, estão cheios na continuidade. Né? Pratos são trocados de lugar. Tal. A ideia de estranhamento está presente no filme inteiro, em detalhes. Né? Não só na linguagem, mas em detalhes ele está presente. Né? Essa sensação que tem muito a ver com a literatura distópica. Né? Essa coisa da distopia, né? Uma das características da literatura distópica é essa sensação de estranhamento, de você não saber exatamente onde você está, o que está acontecendo. Né? Quando a gente fala em continuidade no cinema, a gente associa muito a ideia de continuidade justamente à ideia de verossimilhança. O continuista é justamente o cara que garante a verossimilhança no cinema. Né? E é justamente essa ideia de verossimilhança que ele quer quebrar no filme. Daí a sensação de estranhamento que a gente tem. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu acho que assim, o filme ele pode ser assim visto, analisado, estudado e pensado sobre vários aspectos diferentes. Acho que é uma série de coisas que vocês podem pensar. Né? Você pode pensar no filme do ponto de vista
sociológico, você pode pensar do ponto de vista psicológico, né? A gente poderia passar horas falando aqui sobre o que significa behaviorismo e como é que ele atua neste filme, uma série de características que podem ser levantadas. O que eu gosto de fazer quando eu assisto qualquer filme, inclusive Laranja Mecânica, é pensar mesmo numa interpretação de texto, né? É tentar assim, decodificar algumas das metáforas, tentar entender a razão de algumas cenas, tentar entender alguns movimentos que acontecem no filme. Há uma cena que eu acho muito interessante, que é quando ele finalmente termina o tratamento, que ele aparece num palco para dar provas de que o tratamento funcionou, né? Essa cena é muito interessante, porque ele está lá, sozinho, né? E aí 2 pessoas o cercam, 2 pessoas se aproximam dele para mostrar que o tratamento funcionou. Quem são essas 2 pessoas que aparecem? O Estado de um lado e a Igreja do outro, né? Ele é cercado por 2 símbolos de aparelhos de controle, né? O Estado de um lado e a Igreja do outro. São as 2 pessoas que o cercam para mostrar que ele foi reeducado, né? Que ele pode ser ressocializado. Então, essas coisas são muito interessantes quando a gente observa as cenas do filme, muito mais do que tentar aqui pensar em outras, sei lá, em outras... Fala. Ficasse agoniado vendo cena de tortura, violência, que ele não competia mais. Então, meio que ele era insensível, né, nesse que ele fazia. A gente poderia caracterizar o personagem assim como... Ele é caracterizado como um psicopata, né? E o psicopata é muito interessante de a gente ver, porque todos os comportamentos de um psicopata, todos os comportamentos sociais de um psicopata, são aprendidos. E isso fica muito claro quando ele está preso, ele começa a estudar a Bíblia. Fica muito evidente no momento que ele está estudando a Bíblia como ele aprende os comportamentos sociais. Isso é uma característica de quem é psicopata. Ele não tem sentimento, mas você aprende os comportamentos sociais e você consegue desempenhar isso como se você tivesse, né? Ele está lá na prisão. Ele canta os cânticos da igreja, ele repete, ele tem um comportamento que é socialmente aceito, mas que é aprendido, né? Isso é próprio de quem é psicopata. É assim que ele é visto e que é definido, na verdade, né? O Alex é um sociopata. É um cara que assim, ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser quem ele é, mesmo que ele aprenda a ter um comportamento, entre aspas, adequado. E ele aprendeu. Essa é uma boa pergunta. Todo mundo é? Onde é que está o limite, né? Essa é uma boa pergunta que acho que ninguém é capaz de responder. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quer dizer, quais são as 3 grandes características, né, do ser humano? A violência, o apetite sexual e o desejo de poder. Todos nós temos, em maior ou em menor grau, isso. A questão é o quanto você consegue reprimir determinadas coisas, enquanto o sociopata não reprime, porque ele não tem esse senso de que ele deve reprimir comportamentos que não são socialmente aceitos. Quando é que você quer reprimir? Quando é que você está disposto a reprimir? Quando é que te causa algum sentimento isso? Para um sociopata não causa sentimento nenhum. E é legal, foi o que eu falei agora há pouco, né? Quantos açougueiros a gente tem aqui que são verdadeiros esquartejadores e que fazem isso de uma forma socialmente aceita. Então, vai lá esquartejar o boi, esquartejar a vaca, esquartejar a galinha e tal.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Quer comentar alguma coisa? Já são 5 horas, eu acho. Já estamos no nosso horário. Tudo bem? Então, obrigado pela presença de vocês e até o próximo.